Diz a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz aquele que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em primeiro lugar, vejamos aqui o missivista e o destinatário, ou, noutras palavras, quem escreveu a carta e quem a recebeu. Diz a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Filadélfia, que nome bonito, sonoro, poético, profundo, que mexe com toda a nossa estrutura. Filadélfia, amor fraternal. E esta igreja era de fato marcada pelo amor fraternal. Havia comunhão. E não apenas união. Havia a comunhão no Espírito Santo. A igreja toda entrelaçava-se, comungava os seus problemas, porque sempre havia solução no Espírito Santo. Comungava as suas dificuldades, porque em Cristo todas elas são dirimidas. Comungava também as suas dúvidas, porque pela palavra de Deus são elas todas sanadas. Comungava também as suas dores, porque Cristo, o bálsamo de Gileade, pensa-nos as dores, as feridas, as chagas e os estigmas. A igreja do amor fraternal. Havia entre o seu pastor e as ovelhas uma comunhão tão grande, tão bela, tão alta e tão profunda, que esta igreja veio a ser conhecida em todo o mundo, de fato, como a igreja do amor fraternal. Esta igreja ficava exatamente em um ponto estratégico, entre o Oriente e o Ocidente. É conhecida também como o Portal do Oriente, porque em Filadélfia tinham os mercadores um acesso garantido para o Oriente, onde podiam realizar grandes negócios. Mas Filadélfia tinha também os seus problemas. De vez em quando, sofria terremotos, abalos sísmicos, e os seus habitantes, conquanto prósperos, tinham os seus temores. A igreja também.
Mas, apesar de todos os abalos sísmicos, a igreja crescia, desenvolvia-se, avançava e entrava por todas as portas que o Senhor lhe abria. Era uma igreja de fato abençoada. A sua força, conforme veremos, não era muita. O seu dinheiro não era muito. Os seus recursos exíguos. Mas essa igreja marchava no poder do Espírito Santo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo apresenta-se agora à igreja em Filadélfia como aquele que é santo. Isto significa que ele estava a exigir também daquela igreja santidade, pureza, postura moral, ética. Queria que toda a igreja, de fato, fosse luz e sal desta terra. É o que ele exige também de nós hoje. Quando ele se apresenta como aquele que é santo, ele requer de nós santidade. E devemos ser santos. Pureza. E temos de ser puros. Uma postura moral e ética irretorquível, porque todos precisam ver em nós a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos mais conviver em uma sociedade que se diz cristã, evangélica, pentecostal, com escândalos, maus testemunhos. Não, senhores, nós precisamos provar a nossa vida a cada dia por esta palavra, a Bíblia Sagrada, para que sejamos conhecidos, aliás, reconhecidos como filhos de Deus. E o Senhor apresenta-se também como aquele que é verdadeiro, ou seja, não podemos viver de mentiras em mentiras, de falsidades em falsidades, de enganos em enganos, de engodos em engodos. E o Senhor requer de nós esta manhã que sejamos realmente verdadeiros. Eu estou lendo um livro bastante preocupante, A Morte da Mentira. E nesse livro, para o meu espanto, o autor repara que a mentira não somente é contada, mas é construída de tal forma que parece mais verdadeira que a própria verdade. Mas não assim entre o povo de Deus, não assim entre os santos, não assim entre os que vão morar no céu em breve. O Senhor quer que sejamos verdadeiros. Às vezes, ser verdadeiro é humilhante, acabrunha, mas a verdade é preferível sempre à mentira. A mentira, por mais belamente construída, falha, cai, rui, desaparece. Aliás, não desaparece porque fica registrada num dos livros de Deus para uma prestação final no último dia. Infelizmente, senhores, não desaparece. Mas precisamos ser verdadeiros. E diz ainda o missivista: o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Que chave é esta? Que ferramenta é esta? Que apetrecho é este? É uma chave, senhores, poderosíssima.
é a chave que abre os tesouros de Davi, para que possamos cumprir com folga todas as vontades de Deus em nossa vida. Porque quando Deus manifesta-nos a sua vontade, dá-nos Ele também os recursos necessários para cumpri-la. É um Deus de providência e previdência. Ele sabe de tudo de antemão e quer que você e eu lhe executemos a sua vontade o mais depressa possível. Daqui a pouco voltaremos à chave de Davi. Por enquanto, só devemos saber uma coisa, que a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Em Isaías, capítulo 22, versículos 5 e 22, nós temos algo bastante preocupante. Naquele tempo, a chave de Davi, ou acesso a todos os tesouros do reino de Judá, estava nas mãos de um certo Sebna. E Sebna não era fiel. Não estava agindo conforme Deus lhe requeria. Por esse motivo, a chave lhe é arrancada das mãos e confiada a Eliaquim, um dos descendentes do rei Davi. E por quê? Porque Eliaquim era fiel. A chave de Davi é-nos confiada esta manhã, para que possamos executar integralmente a obra de Deus. E o Senhor afirma nesta manhã que, executando a obra de Deus, não nos faltará recurso algum. Somente Jesus conhece a essência de nossas obras. Versículo 8, parte A. Eu sei as tuas obras, ou eu conheço as tuas obras. Alguns políticos, por exemplo, usam o marketing poderoso para que as suas obras apareçam, cresçam, tornem-se volumosas. No entanto, às vezes nós crentes procuramos agir da mesma forma. As nossas obras não são grandes, mas o nosso marketing é. As nossas obras não são dignas, mas o nosso marketing é eficiente. Fazemos-las com que elas se pareçam dignas, mas não o são. O Senhor Jesus Cristo diz-nos esta manhã: eu sei, ou eu conheço as tuas obras. Ou, noutras palavras, Ele nos conhece a essência das obras. Sabe em quais fundamentos estamos edificando o edifício que Ele nos confiou. Vejamos aqui alguns destes materiais. Vejamos aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, é o primeiro fundamento. Todavia, para fundamentarmos o edifício de nossa fé e de nosso ministério, nestes materiais, precisamos trabalhar muito. Porque o ouro, senhores, porque a prata, irmãos, porque as pedras preciosas, queridos amigos, não são encontrados à flor da terra. Precisamos cavar
e profundamente. Precisamos abrir veios. Tais materiais não são encontrados à flor da terra. Precisamos cavar, procurar os veios certos, as minas certas, e trazer de lá com muito trabalho o ouro, para que as nossas obras de fato brilhem. E o Senhor conhece aquilo que é ouro e aquilo que brilha, mas não é ouro. Para conseguirmos a prata da justiça, para que as nossas obras sejam realmente justas, precisamos também cavar fundo. E a prata tem de ser prata, e prata de lei. E para isso, o nosso trabalho tem de ser concentrado. E as pedras preciosas são encontradas em profundidades, às vezes, inimagináveis. Mas há muita gente corajosa que vai atrás dessas pedras preciosas e as encontra, porque trabalham, porque cavam, procuram os veios, confiam em Deus, são fortalecidas pelo Espírito Santo, não recuam. Em que fundamentos está você edificando a sua vida, a sua comunhão com Deus, o seu ministério e a missão que o Senhor lhe confiou nesta casa, que é uma agência avançada do reino de Deus? Em que fundamento? Nós temos agora fundamentos mais fáceis, fundamentos mais combustíveis, de fácil combustão. Vejamos aqui o que o mesmo apóstolo diz-nos. Outros fundamentos: madeira, feno, palha. Ora, estes materiais, quando passam pelo fogo, incendeiam-se, fazem um fogo grande, admirável, elogiável, mas dentro em pouco desaparecem. Onde aquela obra? Ao passo que o ouro, que a prata e as pedras preciosas de que nos fala o apóstolo Paulo demoram a queimar. E quando queimam, tornam-se mais puros estes materiais. Tornam-se mais belos estes elementos. Tornam-se mais brilhantes estes achados. Achar madeira, achar feno, achar palha é fácil. Sim, senhores, é fácil. É só andarmos de lá para cá, eis a madeira. É só passear um pouquinho, eis o feno. É só transitarmos um pouco por nosso quintal, eis a palha. E o fogo não há problema, porque constantemente somos testados pelo fogo. O Senhor testa-nos diariamente. E diz-nos aqui o apóstolo Paulo: e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E diz ele aqui, porque está sendo revelada pelo fogo. Não é que a minha obra, ou a sua obra, ou a nossa obra será revelada. Futuro distante, futuro inalcançável. A obra está sendo revelada agora, neste momento. E Deus a conhece. E o Senhor Jesus Cristo a sabe. E o Espírito Santo escrutina-nos continuamente. Não é que a sua obra será revelada, ela está sendo revelada neste momento.
Versículo 8 ainda, a porta da oportunidade. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Às vezes imaginamos que uma porta aberta por Deus ficará aberta nessa posição, com as duas folhas completamente escancaradas para sempre. Não é assim. Esta porta abre-se e fecha-se de acordo com a vontade e com o tempo de Deus. Por isso, estou chamando agora de porta da oportunidade. É como a janela da oportunidade que, segundo os especialistas em astronáutica, ocorre em nosso planeta. Quando a nave vai reentrar em nossa atmosfera, ela tem de procurar o lugar exato, o ponto preciso, para que ela não se incendeie, pois ali está a porta da oportunidade, e ela de repente se fecha. Assim também em minha vida, em sua vida. O Espírito Santo está dizendo agora, neste momento, que uma porta se nos abriu e temos de entrar por ela. Mas para que entremos por essa porta, é necessário que nós tenhamos coragem, fé, ousadia, temor de Deus, santidade, pureza. E essa porta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ela está aberta. Ela foi aberta, mas não permanecerá aberta por muito tempo. Por isso, ela se chama de a porta da oportunidade. Ou entramos por essa porta para realizar a obra de Deus como Ele requer de cada um de nós, ou ela se fecha. Essa porta, no entanto, tem algumas características. Em primeiro lugar, o nome é Jesus. Em segundo lugar, é uma porta estreita, mas suficientemente larga para que entremos por ela. Não podemos entrar com a nossa bagagem mundana e desnecessária. Temos de entrar confiados na providência de nosso Deus. A porta foi aberta. E o Senhor Jesus Cristo é o que tem a chave desta porta, para que cheguemos aos confins da terra, realizando os seus propósitos. Em terceiro lugar, esta porta tem um outro nome, que é a sua missão, que é a expansão do reino de Deus até aos confins da terra. A porta se nos abriu. E vejam bem que quem nos abriu a porta tem ainda a chave de Davi para providenciar-nos todos os recursos para que executemos a vontade de Deus. Não é fácil entrar por esta porta. Às vezes oramos, Senhor, abre-me esta porta. O Senhor abre-nos, escancara-nos esta porta, mas às vezes falta-nos coragem para entrar por ela. Vejamos que
há um certo grupo que tenta nos impedir a entrada nesta porta. Versículo 9. A sinagoga de Satanás. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Vejam os irmãos que até o dia de hoje, para se formar uma sinagoga, são necessários 9 homens. A partir deste número, temos uma sinagoga. Às vezes, uma mini congregação em nossa igreja, ou até mesmo em uma agência especial e avançada do reino de Deus, como esta. 9 pessoas, mas eu acredito que em Filadélfia houvesse um pouco mais. Se for apenas Coré, é um oposicionista. Se forem Coré e Abirã, é uma dupla dinâmica do mal. Se forem Coré, Natã e Abirã, aí nós temos já uma quadrilha. Mas a questão que na igreja em Filadélfia havia já uma sinagoga, pelo menos 9 homens fazendo oposição ao servo do Senhor. Estavam impedindo de passar por aquela porta. E as oposições existem. Mas acontece que você, querido irmão, você, querida irmã, não está lutando sozinho nesta batalha, nesta guerra, nesta peleja. O Senhor já tomou as suas dores. Já tomou as suas dores. E ele diz aqui: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, e o chefe dessa sinagoga é o próprio diabo, o adversário, o opositor, o arqui-inimigo de Deus, aos que se dizem judeus ou crentes e não são, mas mentem, são aqueles que gostam de fazer calúnias, construir e reconstruir mentiras, daqueles que sabem como desconstruir um discurso para o seu próprio benefício, para que você não entre por essa porta, mas entre sim. Entre sim. Eis que eu farei que venham, eles virão a você, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. É o que o Senhor Jesus Cristo diz-nos esta manhã. A palavra da paciência. Como guardaste a palavra da minha paciência? Querido irmão, querida irmã, você teve paciência até agora. Orou: Senhor, mostra-me a tua vontade. Mostra-me o teu querer. Você teve paciência, sim. Esperou, aguardou, chorou, caladamente chorou. E o Senhor, de repente, abre-lhe a porta. E você cruza os braços e, com medo da oposição, não quer entrar por essa porta. Entre agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Ou seja, ou entramos por esta porta, ou fazemos a vontade de Deus, ou nos encontramos com o Senhor Jesus no umbral desta grande porta, embora estreita, ou fiquemos aqui, a experimentar todas as tentações e tribulações e dissídias do mundo.
como guardaste a palavra da minha paciência. Você teve paciência, esperou, mas é chegado o momento de entrar por essa porta. Porque o Senhor está urgindo-nos hoje de manhã. A urgência do reino de Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Devemos entrar por essa porta, aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Por quê? Porque em breve Jesus Cristo voltará para levar a sua igreja. Não sabemos quanto tempo ainda temos neste mundo. Se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, se é uma década, ou apenas um lustro. Quem sabe 20 anos. O que nós sabemos é que o Senhor Jesus Cristo em breve virá buscar a sua igreja. A porta foi-nos aberta esta manhã. Sabemos que ela ainda nos está escancarada, mas pode fechar-se para nós, se não aproveitarmos este momento. É entrar com confiança. Os opositores, tê-los-emos sempre, estão aí. Não podemos ficar neste mundo sem oposição, porque o Senhor Jesus Cristo foi claro quando convocou-nos à sua peleja. No mundo tereis aflições. E entre essas aflições estão quem? Os nossos opositores. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Às vezes, nós crentes achamos que receberemos a coroa apenas quando estivermos nos céus, após o arrebatamento da igreja. Mas a coroa, de acordo com a palavra de Deus, já nos foi dada. Está em nossa cabeça. Não a vemos, mas está em nossa cabeça. O Senhor a vê, o adversário também. Por esse motivo, Satanás quer arrebatá-la de nós. Não lhe o permita. Seja firme, corajoso, santo, verdadeiro. Faça a obra de Deus. Entre por essa porta. Entre por essa porta antes que ela se feche. Seja um vencedor. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Quem é esse vencedor? É o que tem coragem para entrar por essa porta. Esse é o vencedor, é o homem de coragem, é a mulher de valor, é o crente que aproveita aquele momento, apesar da oposição. A oposição sempre existe, até mesmo quando o Senhor faz-nos assentar àquela mesa, na presença dos nossos adversários. Você precisa ter muita coragem para sentar-se a essa mesa, porque os seus adversários estão vendo, e eles não gostam disso. Talvez eles olhem para você e apontam-lhe o dedo, mas continue sentado, porque à cabeceira dessa mesa está o Senhor Jesus Cristo. Está o Senhor Jesus Cristo. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Mas para você ser coluna lá em cima,
você precisa ter um alicerce aqui embaixo. Se você não tiver esse alicerce, e se esse alicerce não for o ouro, não for a prata, não forem as pedras preciosas, como você poderá ser coluna lá em cima? No templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Irmãos, a palavra nesta manhã a todos nós é: esta casa tem uma grande porta aberta diante de si. Mas o Senhor requer de cada um de nós santidade, verdade, pureza, compromisso, excelência e coragem para entrar por essa porta. Essa porta é a proclamação do Evangelho através da página impressa até os confins da terra. Quem nos abriu essa porta tem igualmente a chave de Davi, a chave de todos os tesouros. E eu não tenho dúvida que, se ousarmos entrar por essa porta, recurso algum nos faltará. Teremos em abundância. Afinal, quem tem a chave? Jesus. Quem disse: meu é o ouro e minha é a prata? Quem disse? Quanto à oposição, não se preocupe com ela. É assunto de Deus. Preocupe-se apenas em fazer a vontade do Pai Celestial. Que Deus nos abençoe.